Era uma vez. Primeira parte. São apenas 3 palavras, todavia parecem uma fórmula mágica, pois trazem consigo a propriedade de despertar imediatamente em cada ser humano uma intuição fora do comum. Raramente se trata de uma intuição sempre igual. É semelhante ao efeito da música. Tal como sucede com a música, estas 3 palavras encontram seu caminho imediatamente para o espírito do ser humano, seu verdadeiro eu. Naturalmente, apenas com aqueles que não mantêm o espírito inteiramente enclausurado e que ainda não perderam sua verdadeira natureza humana aqui na Terra. Cada pessoa, porém, ante estas palavras, mesmo que não queira, sente imediatamente reminiscências de vivências passadas. Estas logo se apresentam vivas diante dela e com a imagem sobrevém também uma intuição correspondente. Ternura saudosa para uns, felicidade melancólica ou também silenciosos desejos irrealizáveis. Para outros, no entanto, orgulho, cólera, horror ou ódio. O ser humano sempre pensa em algo que outrora vivenciou, que lhe produziu uma impressão fora do comum, mas que ele presumia desde muito já extinta no seu íntimo. Entretanto, nele nada se apagou, nada ficou perdido daquilo que ele realmente vivenciou outrora. Tudo isso pode chamar ainda de coisa sua, realmente adquirida, e por conseguinte, imperecível. Mas somente aquilo que foi vivenciado. Outra coisa não poderá surgir com tais palavras. Preste o ser humano atenção, com cuidado e com o sentido alerta exatamente sobre isso, e logo reconhecerá o que está realmente vivo dentro dele, e o que pode ser denominado morto, como forma sem alma de recordações inúteis. Só tem finalidade e proveito para o ser humano, o que não devemos tomar aqui na acepção do corpo material, aquilo que durante sua existência terrena atuou com bastante profundidade, imprimindo-lhe na alma seu cunho particular, indelével e permanente. Somente tais impressões têm influência sobre a formação da alma humana e, assim, prosseguindo, influem também sobre a evolução do espírito em seu desenvolvimento permanente. Na realidade, portanto, só aquilo que deixa uma impressão de tal maneira profunda é vivenciado e, com isso, tornado propriedade. Tudo mais passa sem efeito ou, no máximo, contribui como meio auxiliar para preparar acontecimentos aptos a causar grandes impressões. Feliz daquele que pode denominar tantas e tão fortes vivências como sendo suas, quer tenham sido de alegria ou de dor suas origens. Pois essas impressões serão um dia o que de mais valioso uma alma humana levará consigo em seu caminho para o além. Os trabalhos puramente terrenos produzidos pelo raciocínio, conforme é usual hoje, servem só, quando bem aplicados, para facilitar a existência corporal terrena. Este é, raciocinando com nitidez, o verdadeiro alvo de cada atuação do raciocínio. Não há nunca, em última análise, outro resultado em toda a sabedoria escolar, não importando qual seja o setor. Assim como em todas as realizações, tanto na esfera do Estado ou na família, em cada pessoa individualmente ou nas nações, bem como, finalmente, na humanidade inteira. Infelizmente, tudo acabou se submetendo incondicionalmente apenas ao raciocínio e está acorrentado, por conseguinte, pesadamente às restrições terrenas da faculdade de compreensão, o que logicamente teve de ocasionar e ocasionará ainda consequências funestas em todo o atuar e em todos os acontecimentos. Existe apenas uma exceção quanto a isso na Terra inteira.
Tal exceção não nos é oferecida pela Igreja, como tantos hão de pensar, e como também devia ser, e sim pela arte. Nesta, o raciocínio exerce função estritamente secundária. Onde quer, porém, que o raciocínio alcance supremacia, a arte logo é degradada ao ofício, descendo imediatamente e de modo incontestável a níveis baixíssimos. Trata-se de uma consequência que, devido à sua simples naturalidade, nem pode ser diferente. Nenhuma única exceção pode ser aí provada. A mesma conclusão deve ser tirada também com tudo mais. E isso, então, não dá o que pensar aos seres humanos? Tem de ser como se lhes caísse uma venda dos olhos. Para aquele que pensa e estabelece comparações, fica bem claro que em tudo o mais que é dominado pelo raciocínio, ele só poderá receber um sucedâneo, coisa de pouco valor. Ante essa constatação, o ser humano devia reconhecer a que lugar, por natureza, pertence o raciocínio, se deva surgir algo certo e valioso. Até agora, da ação viva do espírito, da intuição, só nasceu a arte. Somente ela teve uma origem e um desenvolvimento natural, isto é, normal e sadio. Mas o espírito não se manifesta no raciocínio, e sim nas intuições, mostrando-se somente naquilo que, de um modo geral, se denomina coração. Exatamente do que os atuais seres humanos de raciocínio, desmedidamente orgulhosos de si mesmos, escarnecem e ridicularizam prazerosamente. Zombam, assim, do que há de mais valioso no ser humano. Sim, exatamente daquilo que faz do ser humano realmente um ser humano. O espírito nada tem a ver com o raciocínio. Se o ser humano quiser melhorar finalmente em tudo, tem de observar as palavras de Cristo. Por suas obras os reconhecereis. É chegado o tempo em que isso acontecerá. Somente obras do Espírito contêm por sua origem a vida e, portanto, consistência e durabilidade. Tudo mais, uma vez passado seu tempo de florescência, terá de ruir por si mesmo. Ao chegar a hora da frutificação, ficará patente o vazio. Olhai a história. Somente a obra do Espírito, isto é, a arte, sobreviveu aos povos que desmoronaram pela atuação de seu raciocínio frio e sem vida. Sua sabedoria, tão altamente apregoada, não os pôde salvar absolutamente. Egípcios, gregos, romanos seguiram este caminho. Mais tarde também espanhóis, franceses e agora os alemães. Contudo, as obras da verdadeira arte sobreviveram a todos eles. Também nunca virão a perecer. Todavia, ninguém notou a regularidade severa com que ocorrem essas repetições. Criatura humana alguma pensou em investigar as verdadeiras raízes desse grave mal. Em lugar de procurá-las e dar fim de uma vez a essa decadência, que se vem repetindo sempre de novo, o ser humano se rendeu cegamente, submetendo-se com lamentações e rancor a esta fatalidade. Agora, porém, no fim, é atingida a humanidade toda. Já deixamos para trás muita miséria. Temos ainda miséria maior na nossa frente. E um profundo sofrimento perpassa as densas filas dos que em parte já estão sendo atingidos. Pensai nos povos todos que tiveram de sossobrar logo depois de atingida a sua florescência, isto é, no ponto mais alto de seu raciocínio. Os frutos decorrentes dessa florescência foram por toda a parte os mesmos: imoralidade, indecência e gula em múltiplos aspectos, acarretando inevitavelmente a decadência e a ruína. A absoluta e igual espécie é de chamar a atenção de qualquer pessoa, e também cada um que pensa
tende a encontrar em tais fenômenos uma bem determinada espécie e uma consequência advinda de leis implacáveis. Esses povos, um atrás do outro, tiveram de acabar reconhecendo que sua grandeza, seu poder e magnificência foram apenas aparentes e mantidos só pela violência e pela pressão, e não devido a uma base sadia e firme dentro de si. Abri, portanto, vossos olhos em vez de desanimar. Olhai ao redor de vós, aprendei com a experiência do passado. Comparai tudo isso com as mensagens que já há milênios vos têm chegado da esfera divina. E então tereis de descobrir a raiz do mal corroedor, que constitui o estorvo exclusivo para a ascensão da humanidade inteira. Somente depois que o mal tiver sido extirpado de todo é que será aberto o caminho para a geral ascensão, nunca antes. E esse caminho então será estável, porque pode trazer em si algo de vivo do espírito, o que até agora era impossível. Antes de entrarmos mais de perto nessas considerações, desejo esclarecer o que é o espírito como o único realmente vivo dentro do ser humano. O espírito não é esperteza nem raciocínio, tampouco é sabedoria adquirida. Por isso chama-se erroneamente de rico de espírito a uma pessoa que estudou muito, leu, observou e sabe conversar bem a respeito disso, ou que então brilha através de boas ideias e de perspicácia do raciocínio. O espírito é coisa muito diferente. Trata-se de uma constituição autônoma, oriunda do mundo de sua espécie igual, que é diferente da parte a que pertence a Terra, e com isso, o corpo. O mundo espiritual encontra-se mais alto, constitui a parte superior e mais leve da criação. Essa parte espiritual no ser humano, devido à sua constituição, traz em si a incumbência de voltar ao espiritual, tão logo se tenham desligado dela todos os envoltórios materiais. O impulso para isso se manifesta num bem determinado grau de amadurecimento, conduzindo então o espírito para cima, para a sua igual espécie, elevado para aí por meio de sua força de atração. O espírito nada tem a ver com o raciocínio terrestre, e sim apenas com a qualidade que se costuma denominar coração. Rico de espírito tem, pois, a mesma significação que dotado de coração, e não dotado de raciocínio. A fim de mais facilmente verificar tal diferença, o ser humano sirva-se então da frase era uma vez. Muitos dos pesquisadores encontrarão já através dela uma explicação. Caso se observarem atentamente, poderão reconhecer tudo o que até agora na vida terrestre foi útil à sua alma, ou o que serviu exclusivamente para lhes facilitar a manutenção e o seu trabalho no âmbito terreno. O que, portanto, não só possui valores terrenos, mas também do além, e o que só serve para finalidades terrenas, permanecendo, porém, sem valor para o além. O primeiro poderá levar consigo para o além. O outro, porém, terá de deixar para trás no desenlace como algo válido somente aqui, já que mais adiante de nada lhe pode servir. O que deixa para trás vem a ser apenas instrumento para os acontecimentos terrestres, meio auxiliar para a época terrena, nada mais. Se um instrumento não é utilizado somente como tal, e sim ajustado muito acima de sua capacidade, lógico é que não terá serventia para essa altitude, por se achar em lugar errado, acarretando com isso também falhas de várias espécies, que, com o decorrer do tempo, resultarão em consequências nefastas. A esse instrumental pertence como o mais elevado o raciocínio terreno, que, como produto do cérebro humano, tem de trazer restrições em si
a qual tudo quanto é de matéria grosseira corporal está sempre sujeito, por sua própria constituição. E o produto não pode ser diferente da origem, permanece sempre ligado à espécie de origem, do mesmo modo as obras que surgirem através do produto. Disso resulta naturalmente, para o raciocínio, a mais restrita capacidade de compreensão, somente terrena, estreitamente ligada ao espaço e ao tempo. Já que ele descende da matéria grosseira, por si morta, a qual não tem vida própria, logo também ele não possui força viva. Essa circunstância se manifesta logicamente em todos os atos do raciocínio, o qual, por isso, permanece impossibilitado de transmitir algo vivo às suas obras. Nesses acontecimentos naturais imutáveis se encontra a chave para as ocorrências sombrias durante a existência do ser humano nesta pequena terra. Temos de aprender, finalmente, a distinguir entre o espírito e o raciocínio, entre o núcleo vivo do ser humano e o seu instrumento. Se esse instrumento for colocado acima do núcleo vivo, como tem acontecido até agora, sucederá algo insano que há de trazer já de origem o germe da morte. E assim, aquilo que é vivo, o mais sublime, o mais precioso, será sufocado, atado e separado de sua indispensável atividade, até que, inacabado, se erga livremente dos destroços do inevitável desmoronamento da construção morta. Façamo-nos, porém, em vez de "era uma vez", a pergunta: como era antigamente? Quão diverso é o efeito! Logo se nota a grande diferença. A primeira frase fala para a intuição, que está em ligação com o espírito. Já a segunda se dirige ao raciocínio. Imagens muito diferentes surgem com isso. São de antemão limitadas, frias, sem calor de vida, porque outra coisa o raciocínio não tem para dar. A maior culpa da humanidade, porém, desde o início, foi ter colocado esse raciocínio, que somente pode formar coisas incompletas e sem vida, sobre um alto pedestal, adorando-o literalmente e dançando ao seu redor. Foi-lhe dado um lugar que só devia ser reservado para o espírito. Tal empreendimento é contrário a tudo quanto é determinação do Criador e, portanto, contra a natureza, já que tais determinações jazem ancoradas no funcionamento da natureza. Por conseguinte, nada pode conduzir a uma finalidade certa. Ao contrário, tudo tem de ruir no ponto em que a colheita deva começar. É impossível de outro modo, mas sim um acontecimento natural previsto. Somente na mera técnica, em cada indústria, é diferente. Esta atingiu um alto nível através do raciocínio e progredirá ainda muito mais no futuro. O fato, no entanto, serve como prova da veracidade de minhas declarações. A técnica é e sempre permanecerá em todas as coisas puramente terrena, morta. Já que o raciocínio, pois, também pertence a tudo o que é terrenal, consegue, no que diz respeito à técnica, desenvolver-se admiravelmente, obtendo coisas realmente grandes. Nisso, ele se encontra no lugar certo, em sua verdadeira incumbência. Contudo, lá onde for necessário entrar em consideração também o que é vivo, isto é, essencialmente humano, não bastará o raciocínio em sua espécie, e por isso terá de falhar enquanto não for guiado aí pelo espírito, pois só o espírito é vida. Êxito numa bem determinada espécie só pode ser trazido sempre pela atuação da igual espécie.
Por esta razão, o raciocínio terreno jamais poderá atuar no espírito. Eis o motivo de constituir uma grave contravenção da humanidade colocar o raciocínio acima da vida. Assim, o ser humano inverteu a sua tarefa em face das determinações criadoras, isto é, absolutamente naturais, colocando-as, a bem dizer, de cabeça para baixo, ao conferir ao raciocínio, que vem em segunda posição, somente terrenal, o lugar mais alto, que pertence ao espírito vivo. Com isso, torna-se por sua vez bem natural que seja obrigado a procurar de baixo para cima, e com muita dificuldade, no que o raciocínio colocado acima com sua restrita faculdade de compreensão impede qualquer visão mais ampla, em vez de através do espírito poder ver de cima para baixo. Se quiser despertar, então o ser humano é obrigado, antes de mais nada, a inverter as luzes. O que agora está em cima, o raciocínio, que seja colocado no lugar que lhe foi destinado naturalmente, e o espírito que volte outra vez ao lugar mais elevado. Essa inversão necessária não é mais tão fácil para o ser humano de hoje. Continua na segunda parte.